Você sabe, apresentador aqui do Povo News, primeira edição, e também comentarista, aqui analista político aqui no Povo News, segunda edição. Ítalo Coriolano, então, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, né? Com a segunda-feira, volta do recesso, né? Conta pra gente a sua análise sobre isso, Ítalo. Pois é, Tardan, muito boa noite para quem acompanha aí o Povo News, segunda edição. Então, Tardan, de manhã eu já meio que estava desconfiado do que poderia acontecer diante da certa ousadia do ex-presidente Jair Bolsonaro durante os atos do último domingo, porque ele apareceu em várias redes sociais, mandou recados, né, pelo celular, por chamada de vídeo, no evento que aconteceu no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro chegou a compartilhar esse vídeo nas redes sociais e depois apagou. Outros vídeos foram publicados dele acompanhando esses atos. Então eu já vi ali algo de muito estranho. Já comecei a pensar se Alexandre de Moraes não iria de alguma forma tomar alguma medida mais grave, né, em relação ao que aconteceu. E isso acabou sendo confirmado então no início da noite de hoje. E essa decisão, Tardan, ela mostra também algo muito importante, que o ministro Alexandre de Moraes de nenhuma forma vai se intimidar diante de qualquer atitude provocada, seja pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, seja pelos seus aliados. Alguns podiam pensar, mas ontem várias manifestações por todo o país, inclusive com um número de participantes maior do que outras aglomerações, do que outros eventos convocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sem a presença dele. Então isso acabou ganhando aí um patamar de relevância forte, de capacidade de mobilização do ex-presidente, mesmo estando em casa. Mas apesar dessa força de mobilização que o ex-presidente ainda possui, diante aí de todas as medidas cautelares impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, apesar de toda essa força, Alexandre de Moraes não se intimidou e, ao mesmo tempo, joga um balde de água fria, né, Tardan? Porque um dia após esses atos que foram realizados em São Paulo, aqui em Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, um dia após esses atos, né, que de alguma forma tentam aí revelar alguma força ainda do ex-presidente, temos Alexandre de Moraes tomando essa medida, e não foi por falta de aviso, Tardan, porque se a gente lembrar, alguns dias atrás, da decisão do ministro de decretar essas medidas cautelares, ele foi muito claro, ele foi transparente. Se Jair Bolsonaro sair 1 centímetro da régua, se ele der um passo em falso, vou mandar prender Jair Bolsonaro, e ele cumpriu a palavra. Esses vídeos foram divulgados nas redes sociais dos filhos dele, exatamente de Flávio Bolsonaro, e não deu outra. Prisão domiciliar decretada, Jair Bolsonaro, que inclusive não vai poder nem usar celular, vai tá proibido de usar qualquer tipo de aparelho eletrônico, como vocês já informaram, só vai poder se comunicar com os próprios filhos. Ou seja, são medidas aí cada vez mais graves contra o ex-presidente. Muitos consideravam que ele já estava, né, de alguma forma, em prisão domiciliar, já que teria que ficar em casa das 7 da noite até às 6 da manhã, não poderia sair de casa durante os fins de semana. Então, Alexandre de Moraes agora coloca mais um tijolo, né, nessa situação grave do ex-presidente. Prisão domiciliar é o que determinou, e agora é aguardar as reações, né, dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já estavam planejando um ato para o próximo dia 7 de setembro. É bem provável que antecipem esse ato, né, justamente pela gravidade do que aconteceu, pela situação cada vez mais delicada e complicada do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente também já começa a refletir até sobre a decisão final do STF, da primeira turma, em relação à acusação de tentativa de golpe, né? Se avaliava que essa prisão, de fato, só poderia ser determinada após essa decisão da primeira turma do STF, mas diante aí dos exageros de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes antecipa o que deve ser, de fato, a decisão final da primeira turma, condenação de Jair Bolsonaro à prisão. Não se sabe exatamente há quantos anos, né? Tem-se aí a perspectiva entre 10 e 20 anos de prisão, mas enfim, agora aguardar o julgamento. E enquanto isso, Jair Bolsonaro sem poder se comunicar de forma alguma com os seus aliados, preso dentro de casa 24 horas, monitorado
por tornozeleira eletrônica, situação bem delicada, e fico aí imaginando qual deve ser a reação, né, Tardan, principalmente de Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos tensionando toda essa situação, pressionando o presidente Donald Trump a tomar medidas radicais extremas, sanções extremas contra o Brasil. O que ele vai ser capaz de fazer ou de pedir ao presidente Donald Trump nas próximas horas ou nos próximos dias, né? Já havia, inclusive, a perspectiva de que, caso decisões mais fortes, mais graves contra o ex-presidente Donald Trump pudesse duplicar, né, essa aposta, ele que colocou aí 50% de tarifas contra alguns produtos do Brasil, recuou da maioria, mas ainda temos no próximo dia 7 de agosto a aplicação efetiva desse tarifaço contra o Brasil. O que será que ele não pode também colocar em prática para tentar pressionar o Brasil nessa chantagem, né, que a gente já observa há alguns dias da estrutura norte-americana contra o nosso país?